Lucas 10, versículo 38. Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Fala comigo, Jesus estava a caminho. Jesus não estava parado, Jesus não estava sentado esperando alguma coisa acontecer. Jesus era uma pessoa que amava ação. Se você for ver o versículo logo anterior, 10:37, é Jesus concluindo a parábola do bom samaritano, e ele fala assim para o perito na lei: vá e faça o mesmo. As palavras ele está falando: seja você um bom samaritano, faça alguma coisa, porque Jesus não foi a pessoa que escreveu esse versículo, mas ele viveu esse versículo de Tiago, que diz: fé sem obras é morta. Então Jesus não era só uma... Eu queria que você entenda uma coisa, que Jesus, ele estava constantemente expandindo o reino de Deus, estava constantemente. Então entenda que Jesus não é aquele tipo de pessoa que estava sentado, ele estava constantemente em ação, ele estava avançando o reino constantemente. 4 coisas, se você estiver anotando, anote. Se você não estiver anotando, anota. 4 coisas que resumem o ministério de Jesus. Jesus curava os enfermos. Se alguém te perguntar, o que Jesus fazia, o que ele fez aqui na terra? Você pode responder com 4 coisas. Jesus, ele curava os enfermos. Jesus libertava os cativos, ou fazia libertação nos endemoniados, nos opressos. Ele fazia isso direto, curava o enfermo, libertava os cativos. Jesus ensinava acerca do reino, e Jesus pregava o reino. Tá? Então você pode perguntar, Theo, mas ensinar e pregar não é a mesma coisa? Não. O que quer dizer você ensinar o reino? Quer dizer que você explica o reino. Você lembra quando Jesus falava assim, o reino de Deus é como... e começar. Quando você ensina a Bíblia, você explica a Bíblia. Quando você prega a Bíblia, você proclama, decreta no ar, no Espírito, a Bíblia. Faz sentido? Então Jesus, ele ensinava o reino e pregava o reino. E provavelmente ele estava muito ocupado, correndo para lá e para cá. Ele estava muito cansado. E chega aqui no versículo 38, ele entra numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Quantos aqui gostariam de um dia poder receber? Vamos supor, se você estivesse vivo na época de Jesus, quem gostaria de receber Jesus na tua casa? Todo mundo. Agora, a coisa interessante que você tem que entender é que Jesus escolheu: eu quero ir na casa de Marta. Eu imagino que todo mundo queria. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Você não escolhe os teus inimigos. Você não consegue escolher teus inimigos, não é verdade? Você não consegue escolher teus fãs. Você não consegue falar para essa pessoa, você não pode me admirar, só você. Você não pode. Fã você não escolhe, inimigo você não escolhe, família você não escolhe. O que você escolhe? Amigos. A importância, sabe, a gente está falando sobre, você escuta muito, uma coisa que o Senhor falou comigo na virada desse ano, a gente escuta muito sobre paternidade espiritual. Eu quero um pai espiritual na minha vida, eu quero uma mãe espiritual, eu quero ter filhos espirituais. Glória a Deus, isso é bíblico. Você encontra isso na palavra, isso é algo que Deus quer. Só que eu comecei a entender, e o Senhor começou a falar comigo sobre alguns patamares que você só entra com amizades espirituais. É uma aliança de Davi e Jonatas. Faz sentido? Quantos aqui podem ter alguns amigos do reino na tua vida? Você fala assim, eu preciso de mais amigos do reino na minha vida. Cara, Deus vai trazer 2018. O Senhor falou isso comigo no início do ano, que 2018 era um ano onde o Senhor está trazendo amigos do reino na minha vida e na vida das pessoas que estão comigo. E se você precisa disso, toma isso por fé, amém? Porque tem coisas que só vai acessar através de amizade espiritual. Não é paternidade espiritual, não é nem filiação espiritual, é amizade espiritual. E Jesus escolheu seus amigos. Jesus poderia falar, olha, eu quero ser amigo de fulano. Jesus não escolheu seus inimigos, Jesus não escolheu seus fãs, Jesus escolheu seus amigos. Ele escolheu Marta, Maria e Lázaro. Vocês serão os meus amigos. Então ele escolhe entrar nessa casa. Só que Marta faz uma coisa importante, ela recebe Jesus na casa. Eu tenho 3 pontos hoje, 3 pontos, rapidinho. O tempo já está avançado. Vamos bem rápido para o ponto. Primeiro ponto: se você quer experimentar intimidade com Jesus, se você quer experimentar momentos sobrenaturais com Jesus,
Se você falar, Theo, aquilo que você acabou de ler lá em Atos, eu quero que aquilo venha a ser o meu estilo de vida. Você tem que entender um princípio de Marta aqui. Eu estou começando a ler esse texto, você já sacou. É o texto de Marta e Maria. Marta faz as coisas erradas, Maria faz as coisas certas. Você já sacou aonde eu estou indo. E todo mundo vai falar, eu quero ser que nem Maria. Eu vou falar isso, eu quero ser que nem Maria. Quantos aqui querem ser que nem Maria? Você não consegue ser Maria se você não tem Martas na tua vida. Se não fosse Marta recebendo Jesus, Maria nunca teria um momento aos pés de Jesus. Faz sentido? A gente glorifica Maria, mas a gente está passando batido naquilo que é o sacrifício de Marta. Qual que foi o sacrifício de Marta? Marta recebe Jesus na casa dele, só que você tem que entender uma coisa: receber Jesus na casa é muito mais do que você só abrir a porta. Receber Jesus quer dizer que provavelmente ele tinha no mínimo, eram 13 pessoas, porque ele estava com seus 12 discípulos. Provavelmente ele tinha mais discípulos com ele. E quando alguém recebia alguém naquela cultura judaica, naquela época na Palestina, incluiria lavagem dos pés para todo mundo, incluiria um lugar de descanso para deitar a cabeça para todo mundo, incluiria refeição para uns 13 a 20 marmanjos. Quem aqui já cozinhou para 15 homens já na tua vida? Não é difícil? Eu nunca cozinhei para 15 homens. Mas eu imagino que de repente ele aparece na tua casa. Quantos vocês estão em quantos hoje? Estamos em 15. Eu vejo nessa imagem Maria falando, Jesus, entra aqui na minha casa. Jesus fala assim, você tem certeza? Eu queria vir aqui falar com você, mas você tudo bem? Ele fala, tudo bem. Mas Jesus fala assim, mas Marta, é bastante gente que eu estou hoje. Não tem problema, eu vou receber todo mundo. Marta teve que ir lá na cozinha para alguém ter momento de intimidade com Jesus na sala. Faz sentido? Todo mundo quer ter momento de intimidade com Jesus na sala. Todo mundo quer experimentar o sobrenatural. Mas a pergunta é, qual é o passo natural que você tem que fazer que vai preceder o teu encontro sobrenatural? Todo mundo quer andar sobre as águas, mas Jesus está falando, você consegue ser fiel com um passo natural de botar teu pé para fora do barco. Todo mundo quer derrubar Golias, gigantes, mas o Senhor está falando, você consegue ser fiel em recolher 5 pedrinhas quando você tem um gigante querendo arrancar tua cabeça na tua frente. Todo mundo quer derrubar as muralhas de Jericó na tua vida, mas o Senhor Jesus está perguntando, você consegue ser fiel com o natural de marchar 7 vezes ao redor dessa cidade? E muitas vezes o teu natural não faz sentido. Faz sentido você pegar 5 pedrinhas diante de um gigante que está vindo com uma espada para arrancar tua cabeça? Faz sentido você ficar rodeando uma cidade, berrando sem arma, quando você sabe que, cara, para a gente tomar esse negócio a gente tem que catar e matar alguém aí dentro? Não faz sentido você botar o teu pé para fora do barco para andar sobre as águas. A gente está falando assim, Deus, me levita do barco para eu poder andar nas águas contigo. Ele falou, não, você faz o teu natural, daí eu venho com o meu sobrenatural. Jesus, me livra dos Golias. Ele fala assim, vai lá e pega as suas 5 pedrinhas. Mas Jesus, como que 5 pedrinhas vai derrubar um Golias? Seja fiel com o teu natural. Sabe o que é isso? Pessoas estão falando assim, Deus, o Senhor me chamou para as nações, mas eu estou aqui empilhando cadeira na igreja. Como que eu vou alcançar as nações se eu estou empilhando as cadeiras aqui na igreja? Deus, o Senhor me chamou para ser uma influência ao redor do mundo, mas o Senhor está, eu estou aqui liderando uma célula. Tinha que estar liderando uma empresa. Eu estou falando, faça o teu natural e deixa o sobrenatural comigo. Você quer ter momentos de Maria? Aprenda a valorizar a época e a estação de Marta. Alguém vai ter que receber Jesus, alguém vai ter que lavar os pés de Jesus, alguém vai ter que se preparar a sala, alguém vai preparar a comida. O primeiro ponto é, você precisa fazer o teu natural para você experimentar o sobrenatural de Deus. Continua aqui comigo no texto, versículo 39. E tinha uma irmã chamada Maria. Fala comigo, Maria. Então agora a gente entra aqui, a segunda personagem. A primeira personagem é Marta. Marta significa o natural, receber em casa. São passos práticos. Quais são os passos práticos que Deus está pedindo para você nesse ano de 2018? Quais são os passos práticos que o Senhor está pedindo? Você quer experimentar um next level, um próximo patamar comigo?
vai requerer de você esse passo prático. Mas Deus, como que isso vai fazer sentido? Não, a matemática não bate. Você fala, você consegue ser fiel com isso. E essa mulher tinha uma irmã chamada Maria, e a Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Fala comigo, sentada aos pés de Jesus. Quantos querem estar sentados aos pés de Jesus? O que quer dizer isso? Intimidade. Quando você lê essa frase, tem Marta que está recebendo Jesus e os discípulos, mas aí ela tem uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés de Jesus. O que você pensa? Caramba, a Maria está no bem bom, agora a Marta está ralando na cozinha. Quem já pensou isso? Seja sincero. Eu já pensei isso. Agora, se você for parar para analisar, e antes de falar isso, sabe, 9h30 da noite, dia 31 de dezembro, eu estava na praia com a minha família e alguns amigos, e daqui a pouco já começaram já os fogos, e aquela coisa toda, estava com uma galera, a gente estava numa casa lá com os amigos, e todo mundo estava se preparando para a virada do ano, e estava aquela muvuca, aquele barulho, e o dia já tinha sido agitado, a semana inteira já muito agitado na praia. Eu falei, cara, eu preciso de um tempo com Deus. Eu já vinha orando já há algumas semanas, falando, Deus, eu preciso de clareza, eu preciso de uma palavra, eu quero enxergar o que o Senhor tem para mim em 2018. Eu estou há 2 horas, praticamente 2 horas do ano novo, e eu falei assim, olha, eu falei para minha esposa, eu falei, Júnior, vou ficar sozinho, me deixa sozinho um pouquinho, eu preciso orar. Eu saí, eu fui pro carro, que era o único lugar que dava pra ficar lá sem barulho. Quem já fez do teu carro o teu santuário? Liguei o carro, botei o ar-condicionado, tava um bafo lá, e fiquei lá no carro, fiquei lá orando. Botei lá uma música lá e fiquei lá orando. E cara, eu falei assim, Deus, o Senhor já falou muita coisa, ou melhor, eu tenho muito, eu não falei isso, eu falei assim, Deus, eu estou começando a enxergar muita coisa para 2018, eu quero que o Senhor fale comigo, claro. Eu estou há poucas horas, Pai, eu preciso de uma palavra. O que é, Deus? Eu escutei isso como se fosse claro como o dia. O Senhor falou comigo, em 2018, eu quero que você seja Maria. Na hora, foi como se entrou no meu espírito, você precisa ser Maria. E na hora eu falei, eu sei o que eu vou fazer em 2018, eu vou ser Maria. Na hora eu falei, cara, Lucas 10, eu tenho que estudar Lucas 10. E depois passou o ano lá, todos os fogos, daí no dia seguinte eu estava lá em Lucas 10. Deus, o que significa eu ser Maria? Eu estou olhando aquilo lá e falei, Deus, eu quero sentar aos teus pés, eu quero ter intimidade com o meu Salvador. Eu não quero ser Marta que está lá na cozinha ralando, eu quero ser aquele cara. Talvez eu passei 2017 ralando muito na cozinha, mas Deus, eu quero estar nos seus pés, Jesus. O Senhor falou comigo, estuda o que significa estar aos pés de Jesus. 3 instantes na palavra que você vê esse termo, sentado aos pés. Atos 22, Paulo, ele tá diante de um tribunal, ele está tentando provar que ele é um judeu de verdade. Ele fala assim, cara, olha, eu sou um judeu de verdade, eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou da linhagem de fariseu, eu sou o fariseu dos fariseus. Não sou isso, eu sou aquele judeu que eu sentei aos pés de Gamaliel. Quem lembra disso? Você lembra desse texto? O que significava isso? Sentar aos pés de Gamaliel. Você tem que entender como que funciona isso na cultura judaica. Um rabino ter um jovem aprendiz sentado aos seus pés. Sabe, em determinado momento, uma idade chega para um homem judeu e ele tem que procurar um rabino para poder doutriná-lo, discipulá-lo. Então ele começa a procurar os rabinos que ele admira. E ele vai para um e fala assim, será que você me aceita no teu programa de mentoria? E aquele rabino, ele que tem na verdade o luxo de dar a palavra final, ele vai falar assim, você vai ficar debaixo de observação. E se você for aprovado, você pode sentar aos meus pés. É literalmente o termo que é usado, sentar aos meus pés. Então o que Paulo está falando é, olha, eu sentei aos pés de Gamaliel. Gamaliel que era o top fariseu, ele era o rabino dos rabinos. Era como se ele falasse assim, eu estudei na Harvard, a universidade mais top de todas, eu sou aluno de lá. Paulo está falando assim, cara, não tem um cara mais judeu que eu sentei aos pés de Gamaliel. O que quer dizer isso? Ele praticamente estava falando, eu fui discipulado pelo fariseu mais casca que existe. Era isso que ele está falando. Lucas 8, você lembra daquele gadareno endemoniado? É tanto demônio que o nome do demônio era Legião, você lembra disso?
Imagina você entrar numa sessão de libertação, você tem que expulsar um demônio e o cara fala, eu sou legião. Você vai passar a noite inteira expulsando o capeta. Cara, Jesus, ele chega lá e expulsa o legião. A legião sai, entra nos porcos, os porcos se jogam num penhasco, morre todos os porcos. Você lembra disso? O gadareno que ficava à noite, ele passava os dias no cemitério, nu, se cortando, endemoniado. Tentavam acorrentá-lo, ele quebrava as correntes, os demônios dentro dele, possessos, completamente possessos por demônios. Quando ele é liberto, o próximo versículo em Lucas, se eu não me engano é 8:38, diz que o homem foi encontrado são, vestido e sentado aos pés de Cristo junto com os discípulos. O que quer dizer isso? Que ele passa de um endemoniado para se tornar o quê? Um discípulo. Agora, você tem que entender também que na cultura judaica uma mulher não pode simplesmente chegar perto de um rabino. A Maria nunca chegaria e falar assim, ô Jesus, você está fazendo o quê? Eu vou aqui discipular os meus discípulos, pega aqui uma almofadinha que eu vou sentar aqui aos teus pés. Era contra a lei fazer isso. Provavelmente Maria, ela estava só observando, filmando o movimento de longe, e de repente Jesus, ele observa aquilo e fala assim como era comum na cultura judaica, o rabino chamar um jovem para sentar aos seus pés, ele fala, Maria, eu vou começar aqui uma sessão, um workshop de liderança com os meus discípulos, pega uma almofada, senta aqui nos meus pés. E Maria, ela saca, isso aqui é a oportunidade da minha vida. Quem não gostaria de ser discipulado por Jesus? Ela sai correndo, pega a almofada e ela senta aos pés de Jesus. Agora, se eu perguntasse, você gostaria de sentar aos pés de Jesus? Eu imagino que você falaria sim. Se você tem aqui uma irmã sentada aos pés de Jesus e a outra irmã cozinhando na cozinha, e a gente fala, nós queremos ser como Maria. E o Senhor começou a falar comigo, sentar aos pés é você ser discipulado. Eu quero que em 2018 você seja discipulado. Eu quero que em 2018 você saia um discípulo de Jesus mais puro do que quando você entrou. E para isso eu falei, Deus, é óbvio. Quem não gostaria de ser um melhor discípulo? Todo mundo. E daí a pergunta é, o que é um discípulo? Ou qual que é a tua ideia de um discípulo? Se você estiver anotando, eu vou dar 4 pontos sobre discipulado. Primeiro ponto, pré-requisito para você ser discípulo. Tem muita gente que fala assim, eu sou discípulo de Jesus. O que quer dizer você fazer discipulado? E eu sei que vocês têm células aqui, mas talvez venha até contra algumas coisas que você tem como paradigma. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que significa você ser um discípulo? Um discípulo de Jesus. Primeiro que você não é discípulo de homem, você é discípulo de Jesus. Tudo bem, você vai ter alguém que vai te discipular, mas a tua primeira aliança é com Jesus. Teu discipulador não é teu dono é Jesus. Então o que significa? Jesus, eu quero ser teu discípulo. Primeiro pré-requisito para você ser discípulo de Jesus, você precisa amar a Deus, ou amar Jesus, acima de todos e acima de tudo. Põe comigo, amor supremo. João 14:26 diz assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, até sua própria vida, mais do que a mim, não é meu discípulo. Eu amo Jesus, mas eu não amo Ele mais do que minha namorada. Você não é discípulo. Eu amo Jesus, mas não amo Ele mais do que minha empresa. Você não é discípulo. Eu amo Jesus, mas eu não amo Ele mais do que minha carreira. Você não é discípulo. Eu amo Jesus, mas eu não amo Ele mais do que os meus sonhos. Não é discípulo. Então, mas eu realmente amo Jesus. Segundo pré-requisito para um discípulo, o primeiro é amor supremo. Segundo, se você ama Jesus, você obedece seus mandamentos. João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que quer dizer isso? Eu amo Jesus, mas eu não quero mudar o meu estilo de vida para se adequar aos princípios dele. Então você não ama Jesus. Eu amo Jesus, eu vou até para a igreja evangélica, mas você não está vivendo um estilo de vida cristão. Você não é um discípulo de Jesus. Você pode ser evangélico, só que você não é discípulo. Faz sentido? Talvez você tenha uma empatia pela figura histórica de Cristo.
Talvez você tenha um sentimento que é aquela coisa tipo, ah, que bonitinho, Jesus, o revolucionário. Mas não quer dizer que você ama Jesus. Você tem a mesma coisa com Martin Luther King Jr., você tem a mesma coisa com Gandhi, você tem a mesma coisa com Muhammad Ali, você tem a mesma coisa com Ronaldinho, sei lá, com Neymar. Ah, que legal, eu admiro. Você admira, só que você não ama, porque amar não depende de emoção, não é verdade? E quando você fala assim, olha, eu amo, mas não tenho vontade de mudar minha vida, então você não ama, porque amor é compromisso, é escolha. Se eu amo Jesus, mesmo quando Jesus fala para mim, vá 1 milha a mais, eu não sinto vontade de ir 1 milha a mais, mas se eu amo Jesus, eu escolhi, eu tenho que fazer isso. Faz sentido? Segundo pré-requisito para um discípulo, para um discipulado, você precisa obedecer os mandamentos. Terceiro pré-requisito, você precisa renunciar a tudo e carregar a tua cruz. Lucas 14, 27, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Lucas 9, 23, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e me siga. Fala comigo, todos os dias. O que quer dizer todos os dias? Quer dizer, todos os dias. Quer dizer que quando você acorda, você fala assim, Deus, eu não tenho vontade de fazer isso, mas eu vou ter que carregar minha cruz hoje. Você sabia que você não carrega a tua cruz uma vez? Você não renuncia ao teu ego uma vez? É todos os dias? Você já parou para perceber que você renuncia num retiro, num acampamento, num encontro, você renuncia numa conferência, mas daqui 4 semanas você está com um sentimento tão carnal, você fala, mas eu não renunciei. Porque não é uma coisa que tem a validade de 1 mês. Ela tem só validade. Você carregar a cruz tem validade de 24 horas. Se você não faz isso todo dia, não dá certo. Você não consegue fazer isso bem feito. Eu vou carregar bem carregado um dia, para eu não ter que fazer isso só domingo que vem. Não vai dar certo. É todo dia. Faz sentido? Você se renuncia todo dia, constantemente. Número 4, se você fala assim, Deus, eu quero ser um discípulo de Jesus, você precisa calcular o custo. João 14, 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se você tem dinheiro suficiente para completar, pois se você lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Sabe o que ele está falando aqui? De pessoas que começaram a seguir Jesus e se desviaram. Quantos aqui conhecem alguém que está desviado? Levanta a mão. Todo mundo. Não levanta a mão. Quantos aqui estão desviados hoje e vão voltar para Jesus? Não levanta a mão ainda. Hoje tem um convite para você. O que ele está falando? Você quer me seguir? Não vem no calor da emoção. Eu estava na praia agora no final do ano. Estava lá, eu e mais 3 amigos meus. A gente estava com as pranchas lá. A gente estava no alto mar, tinha passado a arrebentação, tudo, estava sentado na prancha conversando. Terminado momento, 2 deles eu não via faz uns 5 anos. Outro eu via bastante vezes. E daí esses 2 têm amigos em comuns meus lá das antigas. Ele falou assim, Theo, e o fulano de tal, como é que ele tá? Eu falei, pô, o fulano de tal não tá muito bem, cara. Ele se desviou. Pô, sério mesmo, cara? Pô, o cara era muito de Deus. Pois é, mas ele se desviou. Pô, que pena, hein? Eu falei, uma pena. Daí outro cara perguntou, e o ciclano, aqueles caras lá das antigas que saía buscando com a gente? Pô, então, cara, ele não tá bem não, cara. Ele casou, ele tá bem assim, financeiramente, profissionalmente, tá casado, tem filho, mas espiritualmente o cara tá longe de Deus, cara, tá tão longe. Pô, mas sério mesmo, o cara se desviou. Pô, mas que ruim isso aí. Eu falei, é muito ruim. E eu perguntou sobre outro amigo nosso, esse aí também se desviou, eu falei para ele. Daí o cara chegou e falou assim para mim, Theo, essa é uma palhaçada, cara. Eu falei, o que é? Esses caras que ficam se desviando. Eu falei, eu não concordo com isso. Ele continuou, não, mas pô, e começou a malhar os caras. Esses caras os caras pensam que Jesus é o quê? Só que é uns bandos de otários, ficar se desviando. Eu estou escutando e falo assim, cara, eu não concordo com eles se desviando também. E o cara estava indignado, malhando os caras. E de repente eu falei assim, cara, brother, para analisar uma coisa. Eu estou triste que eles se desviaram. Eu não concordo que eles estão desviados. Mas você já parou para analisar o outro lado da moeda? Eles se desviaram de que tipo de evangelho? Ele ficou me olhando, como assim? Que tipo de evangelho que eles se desviaram?
Assim, o que você está querendo dizer? Eu só estou falando para você que, será que eles sabiam no que eles estavam se metendo quando eles começaram a seguir Jesus? Porque Jesus está falando assim: se você vai construir, se você ousa construir uma torre, garanta que você não tem só o dinheiro do alicerce, que você tem o dinheiro completo. Se você vai falar: Jesus, eu vou te seguir, garanta que tua decisão é: Jesus, eu vou até o final, não simplesmente agora eu estou indo. O que eu estava falando? Será que você sabe que tipo de evangelho foi pregado para esses nossos amigos? Quem quer Jesus? Todo mundo quer Jesus, até o muçulmano quer Jesus. Para pensar. Tem amigos meus budistas que falam: pô, eu curto Jesus, Jesus é um cara da hora. Eu nunca vi nenhum apelo falando: quem quer Jesus? Quem quer carregar a tua cruz junto com Jesus e morrer na cruz junto com Jesus? Quem quer? Daí o cara levanta, em vez do cara falar: vem para frente, ele fala assim: calma aí, antes de vir para frente, deixa eu falar uma coisa, vai te custar tudo. Você quer isso mesmo? Você vai ter que subir na cruz todos os dias. Você quer isso mesmo? Você vai ter que, se for necessário, você vai ter que dar as costas para a tua própria família. Você quer isso mesmo? Você vai ter que obedecer ao Senhor Jesus mesmo quando é contra a tua vontade. Você quer isso mesmo? Não estou falando que você tem que fazer apelo para a salvação dessa maneira, não estou falando isso. E não sou contra você fazer o apelo do jeito que a gente faz normalmente, porque eu também faço assim. Mas a pergunta é: será que eles sabiam onde eles estão se metendo? Ah, Jesus, eu estou indo. De repente o cara fala assim: mas como assim? Eu quero Jesus. Então, Jesus está falando que você tem que começar a viver em santidade. Pô, mano, mas eu não sabia que era isso, então eu estou fora, velho. Pô, Jesus está falando que agora você tem que estar disposto a morrer por Ele. Pô, mas eu não sabia disso não, também estou fora. Falei: se for dessa maneira, eu entendo porque o cara está se desviado. Quarto pré-requisito para o discipulado: você tem que contar o teu custo. Eu sei que isso não é muito popular, isso não enche igreja. Mas se igreja cheia mudasse o Brasil já estava diferente. Faz sentido? Você escuta esses 4 pré-requisitos, agora você pensa assim: cara, é mais fácil ser Marta do que ser Maria. Concorda comigo? Você começa a falar assim: Deus, onde está a cozinha? Deus, sair da sala. E o Senhor está falando comigo: eu quero que você seja Maria em 2018. Eu pensava: Deus, lógico que eu vou ser Maria. E o Senhor está falando comigo: você consegue carregar mais tua cruz? Você consegue pedir perdão para tua esposa quando você não tem vontade? Você consegue dar o benefício da dúvida para aquele cara que é imaturo e você quer dar um tapa na cabeça do cara, mas você fala: faz sentido? E daí na época, na hora o Senhor falou comigo: esse ano eu quero que você faça algumas viagens missionárias. Eu estou falando uma coisa pessoal para mim. O Senhor começou a falar comigo: eu quero que você volte àquela época de Jocum, que não tinha redes sociais. Na época que eu estava em Jocum não existia redes sociais. Que você ia, você não sabia se ia voltar. Você ia encontrar pessoas que iam dizer sim para Jesus, e no momento que eles diziam sim para Jesus, eles estavam em constante perseguição pela própria família. O evangelho simples e poderoso. Sabe o que eu estou falando? Você começou a falar comigo: não é que você tem que parar de fazer as conferências no Brasil, mas cara, de vez em quando dá uma saída, cara. Vai para aquele lugar lá onde ninguém está vendo, para ver como pessoas estão vivendo o evangelho como discípulos. O Senhor está nos chamando para ser Maria, a sentar aos pés dele. Versículo 42, e eu termino com esse terceiro ponto. Versículo 40, desculpa. Marta, porém, vocês estão bem, gente? Vocês têm certeza que estão bem? Já ofendi alguém hoje ou não? Então segura que eu vou ofender. Vamos lá, brincadeira. Marta, porém, na verdade não. Se o Espírito Santo está falando com você, deixa ele falar. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importes que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Fala comigo: muitas coisas. Fala: ansiedade, fadiga. E tem uma tradução que diz atribulada. É irritada, irritação. Então, para pensar, você tem muitas coisas junto com fadiga, ansiedade e irritação. Próximo versículo.
Mas uma só coisa, fala comigo, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que quer dizer isso? Jesus está falando assim, Ele está desenhando, e o terceiro ponto é justamente isso: uma só coisa. Você tem uma só coisa, e numa só coisa você tem a boa parte. Numa só coisa, na categoria de uma só coisa, você tem não lhe será tirada. Fala comigo, eternidade. Sabe por que aquilo não será tirado? Porque o que ela estava fazendo era algo eterno. Fecha os teus olhos agora, rapidinho. Fecha os teus olhos. Pensa no teu maior encontro que você teve com Jesus. O maior encontro que você já teve com Jesus. Talvez foi 1 ano atrás. Talvez foram 10 anos atrás. Talvez foram alguns meses atrás. Você teve um encontro que te marcou e foi o maior encontro mais forte que você teve com Jesus. Abre seus olhos. Se um assaltante entra na tua casa, ele consegue arrancar esse momento com Jesus que você teve? Se você ficar enfermo e morrer, a enfermidade rouba de você esse momento que você teve com Jesus? Porque todo momento que você passa na presença de Jesus é um investimento na eternidade. É por isso que ele fala, a qual não lhe será tirada, porque é impossível você tirar esse tipo de investimento. É impossível alguém roubar esse tipo de investimento. É impossível alguém destruir esse tipo de investimento. Tempo com Jesus. Faz sentido? Na outra categoria você tem muitas coisas. Você tem ansiedade, você tem fadiga e você tem irritação. E o que o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando para nós. Você entende uma coisa? Que Jesus nunca falou para Marta, para de trabalhar. Jesus criticou o que no coração de Marta? Não foi o trabalho, foi a ansiedade, a tribulação, foi a irritação. O que Jesus está querendo nos mostrar aqui? Se você conseguir focar em uma só coisa, as outras coisas vão fluir. Faz sentido? Maria focou na uma só coisa. As outras coisas vão fluir. Ele não está falando para você parar de trabalhar, para parar de estudar, para você parar de servir, para você... Não. Só foca numa só coisa. E tantas vezes o Senhor começou a falar comigo, quando você foca em uma só coisa, é a garantia que você sempre vai ter mais intimidade do que influência. 2 outros momentos na Bíblia que você tem esse termo, uma só coisa. Salmos 27:4, quando Davi fala, uma só coisa eu peço: viver na tua casa, contemplar a tua beleza e aprender no seu templo, na presença de Deus. E o terceiro momento onde você escuta na Bíblia uma só coisa, eu quero que você abra comigo esse versículo, e vai ser o último versículo que a gente vai abrir hoje. Filipenses 3:13. Paulo está falando uma só coisa. E quando Paulo fala sobre uma só coisa, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. O que ele está falando? Uma só coisa em 2018. Uma só coisa você tem que buscar, Salmos 27:4, presença de Deus. Uma só coisa você tem que procurar, discipulado aos pés do Mestre. Uma só coisa você tem que fazer: esquecer as coisas que ficaram para trás. Quando você fala, quando você lê Paulo falando uma só coisa, esquece as coisas que ficaram para trás. O Senhor falou comigo recentemente isso. Tem um pregador que estava pregando na minha igreja, ele trouxe esse texto. O Senhor começou a falar comigo, falou: Theo, é justamente isso que eu estou pedindo em 2018. Você tem que esquecer não só os teus. A gente lê esse versículo e fala assim: eu vou esquecer meu pecado, eu vou esquecer meu fracasso, eu vou esquecer. Esqueça, sim, deixa para trás. Se você se arrependeu, você está com uma nova criatura, esqueça as coisas que ficaram para trás, foca nas coisas novas, mas também esqueça as tuas glórias. O Senhor começou a falar comigo: tem gente na tua geração, tem gente até na tua equipe, tem momentos em que você mesmo está se sentindo muito mais espiritual do que você realmente é, porque você não consegue esquecer as tuas glórias do passado. Você experimentou uma intensidade espiritual em 2016, e é uma ilusão aquilo que você pensa que em 2018 você continua vivendo aquilo. Esquece aquilo, aperta o reset da tua vida em 2018.
Você consegue voltar para um evangelho simples, falando assim: Deus, eu te busco como se eu nunca tivesse tido nenhum momento de intimidade contigo, porque eu estou ansiando momentos de intimidade contigo. Às vezes a coisa que está te mais impedindo de chegar no teu próximo romper é o teu último romper. Uma só coisa, você esquece e busca o que está na frente. Reseta as tuas glórias passadas, reseta os teus momentos de avivamento passado, reseta e fala: Deus, aquilo lá foi bom para aquele momento, glória a Deus. O diabo não consegue tirar isso de mim, porque está no Espírito, está na eternidade. Mas Deus, eu aperto o reset, porque eu esqueço daquilo e eu foco no próximo mover, eu foco no próximo encontro, eu foco no meu próximo momento que eu estou assentado aos seus pés sendo discipulado, eu foco no próximo momento que eu me dou e eu me entrego completamente para receber tudo que o Senhor tem para mim. Faz sentido? O Senhor está nos chamando como uma geração a voltar a focar em uma só coisa. Em 2017, 2016 foram os anos que talvez eu mais trabalhei na minha vida. Eu vejo muito fruto disso. O Senhor falou comigo: Theo, esquece todos os frutos que você viu, foca em 2018, como se fosse o início da tua trajetória comigo. Você vai começar a ver que eu vou soprar graça em você. Eu não sei para quem que é isso aqui hoje, mas eu sinto do Senhor que talvez você entrou em 2018 focando em muitas coisas. O Senhor está falando assim: ó, tudo, e você falou assim: Deus, como que eu vou conseguir fazer tudo isso? O Senhor está falando para você: é uma só coisa que você precisa, daquele lugar de graça. Você sabia que o Senhor pode fazer em um dia na tua vida o que você com a tua própria força não vai conseguir fazer em 365 dias do ano? Uma só coisa requerida de você: sentar aos pés de Jesus, contemplar a beleza da santidade dele, aprender no seu templo, esquecer as coisas que ficaram para trás e focar naquilo que está na frente.